Estão prontos para ouvir a palavra de Jesus nessa noite? E que bom que são as palavras dele, porque se fossem as minhas palavras, coitadinho de você, não ia acontecer nada, não ia dar certo. Mas graças a Deus que é o Senhor, é a sua palavra. Eu não tenho nada, não posso fazer nada e não sou nada, mas tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Jesus é que transforma, é a palavra de Jesus que nos alimenta. É tudo sobre Jesus. A igreja é de Jesus, o mundo é de Jesus, o universo é de Jesus, e você pertence a Jesus. Toda a glória devida ao nome dele. Então te prepare para ouvir a sua voz essa noite. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Eu tenho um pedido para você apenas essa noite. Abra a sua Bíblia e não fecha ela por nada. Por favor, fica com ela aberta, acompanhando a pregação. Fica me julgando, fica me analisando, para ver se eu vou pregar de acordo com as Escrituras. Se eu não pregar de acordo com a Bíblia, você tem o dever de me cobrar no final do culto. Amém? Glória ao nome de Jesus. Então fica preparado com a tua espada aberta para a glória de Deus. E preste atenção aqui comigo. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Aleluia. Obrigado, meu amigo Espírito Santo. Conduza esta palavra, conduza, Senhor, a tua igreja nessa noite em adoração a ti. Eu te peço, meu amigo Espírito Santo, revela Cristo mais um pouco para a tua igreja nessa noite. Nós queremos contemplar a beleza de Cristo e dar glória devida ao seu nome, porque todas as coisas são para Ele, tudo é dele, nós pertencemos a Ele, e nós queremos mais dele nessa noite. Abra os nossos ouvidos, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, essa semana meu coração queimou por essa palavra, e no primeiro momento você pode pensar: ok, pastor Ivan, uma palavra simples, que eu já conheço, mais uma cura de Jesus. Mas eu comecei a ler desde segunda-feira, e lia e relia. Eu creio que eu li mais de 50 vezes esse texto durante essa semana,
Passei mais de 3 dias preparando esta pregação, porque o Espírito Santo começou a falar comigo nas entrelinhas desse texto. E eu quero compartilhar com você algo poderoso nessa noite. Porque Jesus, Ele está em toda a Escritura. O Espírito Santo está em toda a Escritura revelando Jesus. E há uma profundidade na palavra de Deus. Há muito mais daquilo que imaginamos e pensamos, é muito mais profundo. É por isso que toda vez que você abre a sua Bíblia, você deve orar ao Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, me revela Cristo quando eu for ler a tua palavra. Porque há uma profundidade, há muito mais na palavra do que nós imaginamos. E foi isso que eu encontrei lendo esse texto, no qual eu quero compartilhar com você. Não foi simplesmente mais uma cura de Jesus, não. Não foi simplesmente mais um milagre de Jesus, não. Mas tem uma profundidade nesse texto. Porque a pessoa que recorre a Jesus é uma pessoa peculiar. Não era um judeu, não era um crente. Pelo contrário, ele era um romano. Ele era um centurião romano, ou seja, um homem de posição elevada, um homem que tinha entre 80 e 100 homens sobre o seu comando, soldados treinados, equipados. Esse homem era rico, era poderoso, era um homem de influência. Mas esse homem, ele reconhece quem é Jesus. Esse homem, ele conhece a importância sobre a autoridade. Ele conhecia sobre a autoridade, porque afinal ele era uma autoridade. Eu quero compartilhar com você nessa noite a autoridade de Deus para a sua igreja, para esses últimos dias. Nós precisamos compreender a autoridade que nos foi dada como igreja, entender a nossa posição no reino de Deus, tomar a nossa armadura, tomar as nossas ferramentas espirituais e entender que nós estamos em guerra. Você está em guerra com a sua família contra o inferno. Você está em guerra contra os demônios, contra os principados. Você faz parte de um reino celestial, eterno, inabalável e indestrutível. Mas portanto, entenda quem você é nessa noite. Você é servo, filho, discípulo de Jesus, e você crê nele e sabe que ele é o Deus do impossível. O seu nome é Jesus. Aleluia. Jesus entra em Cafarnaum. Cafarnaum era a cidade onde Jesus realizou muitos milagres, muitas pregações. Inclusive morou por um tempo em Cafarnaum. Então a cidade sabia quem era Jesus. Aquele centurião romano, homem de autoridade, ouviu também falar sobre Jesus. Mas ele não somente ouviu falar, mas ele creu. E ele recorreu a Jesus. Isso me chama a atenção, porque esse homem sabia quem era Jesus. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Qual é a pergunta dessa noite? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você? E eu respondo com a palavra, 1 Timóteo capítulo 2 vai dizer: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate de todos. Esse é Jesus, Ele é o mediador, Ele é o único caminho, a verdade, a vida. Não tem outro jeito não, é somente através de Jesus. Quem é Jesus, pastor Ivan? Eu respondo para você. 1 João vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo estava no princípio com Deus, e toda
todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a luz dos homens. Esse é Jesus. Quem é Jesus, pastor Ivan? Eu respondo para você, Colossenses 2:9 vai dizer: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem é Jesus? Eu respondo para você, Colossenses 1:17: Ele existe antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quem é Jesus, pastor Ivan? Hebreus 1:3 vai dizer: no passado, por meio dos profetas, Deus falou diversas vezes e por muitas maneiras, mas agora Ele nos falou pelo Filho, no qual constituiu o herdeiro de todas as coisas e que também criou o universo. Ele é o resplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas com a palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse é Jesus. Esse é o dono da igreja, esse é o dono do universo, esse é o que controla todas as coisas. Esse é o nosso Senhor e bom pastor. O próprio Jesus diz: eu sou a porta, eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor. Jesus é tudo o que você precisa nessa noite. Quem é Jesus? Eu respondo para você: Jesus não é mais o Jesus dos evangelhos, não. O Jesus que veio sofrer, que foi maltratado, cuspido, que foi traído, que foi entregue. Jesus não é esse Jesus sofredor, não. Jesus hoje é o Jesus vencedor de todas as coisas. E Apocalipse capítulo 1 vai descrever como é Jesus agora, nesse exato momento. E virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo até os pés uma roupa comprida, e cingindo pelo peito um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés semelhantes a um latão reluzentes refinados em uma fornalha. A sua voz era como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava mais do que o sol em seu fulgor. Esse é Jesus, hoje sentado no seu trono e governando todas as coisas. Aí João diz: quando eu vi isso, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves do inferno e da morte. Esse é Jesus, esse é o nosso Senhor, toda a glória ao nome dele. Filipenses capítulo 2 vai dizer para nós que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Isaías capítulo 9 vai dizer que Ele se chama maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o Cristo de Deus, Jesus é o dono de todas as coisas. Aleluia. Se é para Jesus, pode aplaudir bem forte. Obrigado, Espírito Santo. A ciência vai dizer que nós precisamos de 4 elementos básicos para viver. Quais são eles? Água, ar, alimento e luz. Sem isso não tem vida para nós. Sabe como que Jesus se apresenta para o mundo? Ele diz: eu sou a fonte de água viva, eu sou o fôlego de vida, eu sou o pão
pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Sem Jesus não tem como sobreviver aqui nessa terra. É somente através de Jesus, dependendo dele, vivendo para ele, porque ele vai à frente da igreja, quebrando as correntes, quebrando os espinhos e dando a vitória para o seu povo. Este é Jesus. O centurião conhecia quem ele era, creu em Jesus. Sabe o que me chama a atenção aqui, meus irmãos? Que o centurião era um homem poderoso, um homem estudado, um homem rico, mas ele decidiu deixar tudo isso de lado e se humilhar aos pés de Jesus. Não importa as tuas faculdades para Jesus, não importa as tuas posições para Jesus, não. Você pode ter doutorado, mestrado, pós-graduação, ter estudado em Harvard, Yale, nada disso importa para Jesus. O que importa para Jesus é o quanto você se humilha na sua presença. Nós não seremos conhecidos nos céus por aquilo que nós estudamos e fomos aqui na terra, não. No céu não haverá pastor, esse título não vai ter no céu, não vai ter líder de GC no céu, não. Nós seremos chamados de servo bom e fiel, pode entrar no reino. Esse é o único título que nós teremos. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém. Nós somos filhos de um mesmo Pai, servimos ao mesmo Deus, estamos no mesmo nível. As suas faculdades não importam para Jesus. Não tem como dar carteiraço em Jesus. Jesus, eu sou esse. Jesus, eu sou o teólogo. Jesus, eu fiz mestrado. Jesus, eu fiz uma pós-graduação. Jesus, eu conheço Bíblia de capa a capa. Mas conhecer a Bíblia de capa a capa sem o Espírito Santo não muda nada na sua vida. Quanto mais nós estudamos teologia, tem que reverter em humilhação perante aos pés de Jesus. Foi que esse homem disse: Senhor, eu não sou digno. Deus, eu não sou digno que entres na minha casa. Não, Deus, eu não sou digno. Isso me faz lembrar de um grande homem de Deus, o maior teólogo da história, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um grande doutor da lei. O apóstolo Paulo escreveu 13 livros do Novo Testamento. O apóstolo Paulo falava 4 idiomas: hebraico, aramaico, grego e latim. O apóstolo Paulo foi um homem que conhecia as sagradas letras desde a sua infância, erudito, conhecedor da lei. Mas sabe o que ele diz? Em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, ele diz: mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas à superioridade do conhecimento de Cristo meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que eu possa ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte. Paulo não se importou com aquilo que ele conhecia, não. Ele diz: eu quero a Jesus, eu abro mão de tudo. Aliás, eu considero tudo isso como esterco comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Nós precisamos cantar com toda a nossa força: quero conhecer a beleza de Cristo. Quando Cristo for revelado para nós, nós teremos uma atitude apenas:
se humilhar e se dobrar aos seus pés e dizer: Deus, eu não sou digno, mas eu recebo a tua graça. Eu compreendo quem tu és e quem eu sou nesse reino, e também entendo que o Senhor derramou autoridade sobre a igreja para esses últimos dias, e eu faço parte dessa guerra. Aí nós podemos fazer coro com o apóstolo Paulo, aonde ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, a minha vida não é para o meu próprio benefício, mas é para a glória e majestade do meu Cristo. Te amamos, Jesus. Paulo conhecia Jesus, teve um encontro com Ele, e ele também sabia que Jesus estava no controle de todas as coisas. Paulo, quando foi preso, nas vezes que foi preso, não murmurou, não reclamou, não ligou para o 0800 para reclamar, não. Sabe qual era a atitude de Paulo? Paulo, quando foi preso com Pedro, estão encarcerados. Aí Paulo olha para Pedro: ei, Pedrão, estamos presos aqui, vamos fazer o seguinte, puxa um dó maior aí e vamos cantar, porque as cadeias vão quebrar. Aleluia! Crente, enquanto está em luta, em dificuldade, a sua atitude é adoração. Quanto mais você está em guerra, mais você adora, porque a vitória não está nos teus braços, a vitória está com os joelhos no chão, porque é Jesus que vence as tuas guerras. Afinal, Jesus é o vencedor de todas as coisas, e se nós estivermos nele, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Esse homem é interessante porque ele conhecia de autoridade. Afinal, ele era uma autoridade da terra. Ele tinha sob o seu comando mais de 100 homens treinados e equipados. Um homem com autoridade da terra, mas que disse: a autoridade de Jesus é sobre os céus e a terra. Eu tenho autoridade aqui nessa terra sobre alguns homens, mas esse Cristo, Ele tem autoridade sobre todo o universo. Ele conhecia sobre a autoridade. E deixa eu te dizer algo nessa noite. Jesus, Ele derramou autoridade sobre a igreja. Lucas capítulo 10, versículo 19 vai dizer: eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano algum. Então comece a te posicionar no reino de Deus para aquilo que você foi chamado. Chega de covardia, chega de medo dos dias que virão. Para esses últimos dias, Jesus está derramando uma nova autoridade sobre Lagoinha, Canoas. Quem crê vai receber nessa noite. Aleluia! E a autoridade do céu não é a mesma que a autoridade da terra. Você pode ter autoridade pela sua posição, mas a autoridade que é reconhecida no céu e no inferno é a autoridade que vem de respeito e pelo Espírito Santo de Deus que dá para você. Você não precisa de autoridade de posição, não. Você precisa de autoridade da adoração que você entrega. Nós só recebemos autoridade quando nós começarmos a viver em unidade. A igreja só tem autoridade contra o inferno quando ela vive em unidade, como igreja. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelo amor uns pelos outros, e isso nos dá autoridade. A autoridade não é o quanto eu falo alto, o quanto eu grito, mas é o quanto eu falo no secreto.
Autoridade não é o quanto eu me levanto, mas é o quanto eu dobro os meus joelhos perante a maior autoridade de toda a terra. Essa autoridade nenhum homem pode te dar, porque essa autoridade somente Jesus a tem. Essa autoridade não vem da terra, essa autoridade vem do céu para você. Deus te chamou para exercer autoridade sobre esse tempo. A autoridade está sobre os teus lábios. É por isso que Provérbios 18, 21 vai dizer: morte e a vida estão no poder da língua, aquele que a bem utiliza comerá do seu fruto. Ei, crente de Jesus, tem autoridade naquilo que você fala e decreta. Você tem abençoado os teus filhos ou amaldiçoado eles? Crente não diz: esse menino parece um demônio. Não, nós dizemos: esse menino é um profeta de Deus, esse menino é abençoado pelo Senhor. Ele pode correr pela igreja, ser bagunceiro, mas deixa ele correr, porque um dia ele vai correr no poder do Espírito Santo. Deixa o menino rodar. Aleluia. Eu lembro que um dia nós estávamos em casa. De repente Wesley, nosso filho de 8 anos, foi para o pátio. Passou uns minutos, ele entrou dentro de casa. Só que não era ele. Ele estava cheio de autoridade. 8 anos. Ele entrou para dentro de casa e disse: Deus falou comigo. Nós olhamos assim: meu Jesus. Deus falou comigo e disse que o diabo está querendo distrair a igreja com as telas, tablet, TV, iPad, para tirar as pessoas do mundo real para o mundo virtual. Mas nós precisamos da palavra de Deus, da oração. É disso que nós precisamos, Pai. E tem mais, Pai, eu quero pregar na igreja hoje. Eu disse: meu Jesus amado, a autoridade vem do céu. E se você não se posicionar na sua casa, Deus vai começar a usar os teus filhos para te reposicionar, para colocar o dedo de profeta na tua cara e dizer: ei, homem de Deus, toma coragem e seja quem Jesus te chamou para ser nessa terra. Aleluia. Há uns dias atrás, eu estava conversando com uma grande autoridade do nosso país. Sentei na mesa com ele, conversei por algumas horas, e ele me disse: pastor Ivan, Deus me deu autoridade para pregar o evangelho de Jesus a outras autoridades. E todas as viagens internacionais que eu faço, eu mando imprimir livros de Jesus na língua daquele país. Eu fui na China, imprimi livros e entreguei às autoridades da China. Eu fui na Rússia e entreguei um livro sobre Jesus nas mãos do presidente Putin. E falei para ele: esse livro é o livro sobre a maior autoridade de todo o céu e terra. E eu fiquei impressionado com aquilo que ele me falou, porque ele disse: eu uso da minha autoridade nessa terra para falar da maior autoridade do céu. Aonde Jesus te colocou é para você ser autoridade naquele lugar. Não te acovarda mais, não retroceda mais. Maior o que está em você do que está no mundo. Entenda que você está em guerra. Há uma guerra travada contra a tua casa, tua família, os teus filhos, os teus negócios. Há uma guerra travada porque o diabo sabe quem você é. E se você se posicionar mais uma vez, você vai poder dizer para todo inferno: ei, inferno, sai da frente que atrás vem crente. Nada pode parar um adorador. Deus nos deu autoridade para esses últimos dias. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas o amanhã ao Senhor pertence. Se nós não estivermos aqui amanhã, eu sei aonde nós estaremos. Nós sabemos o nosso destino final. E meu irmão, é incomparavelmente melhor do que esse lugar. O próprio apóstolo Paulo disse:
O viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Para chegar nesse nível de maturidade espiritual, tem que ser um crente que conhece a Jesus de verdade. Não é para crente meia boca, não. É para crente que sabe que se morrer hoje, amanhã vai estar com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Portanto, crente não tem que ter medo da morte, não. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele tem as chaves do inferno e da morte. Ele é a ressurreição e a vida. Deus nos deu autoridade para esses dias. Use a sua autoridade em nome de Jesus. Não deixe de falar a verdade, de pregar a verdade. Ei, meu irmão, eu prefiro ser preso por falar a verdade do que ir para o inferno por ser omisso. E se nós formos presos por pregar a verdade sem mudá-la, não te preocupa não, porque daí a gente abre Lagoinha Prison Break. Vai ter culto na cadeia, vai ter conversão. Porque aonde um crente está, milagres têm que acontecer. O evangelho tem que ser pregado e anunciado. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para esse tempo, para esse momento, para essa empresa. Não desista não. Não desista não. Deus te chamou para ser autoridade aonde você está inserido. Você é a maior autoridade daquele lugar. Tem um povo só na terra, um povo exclusivo só, que tem autoridade em qualquer lugar que ele vai. Um prefeito tem autoridade na sua cidade, um governador tem autoridade no seu estado, um presidente tem autoridade no seu país. Há uma limitação geográfica, mas agora tem um povo que, se ele pegar um avião aqui de Canoas e ir para a China, ou ir para a Rússia, ou ir para qualquer outro lugar, o Espírito Santo acompanha, e ele pode dizer em qualquer outro lugar: ei demônio, sai agora em nome de Jesus. Ei homem, seja curado agora em nome de Jesus. Você carrega a maior autoridade da terra, está dentro de você. Não há o que temer. Não sabemos os dias que virão, mas ao Senhor pertence toda a terra e estações. Segundo a organização Portas Abertas, no ano de 2024, 13 cristãos são executados todos os dias. Irmãos nossos. Só em 2024, 5.000 crentes foram mortos por não negarem a sua fé. Mais de 4.000 pessoas foram presas e condenadas sem direito à defesa. 3.200 mulheres foram abusadas sexualmente e forçadas a casar com outros homens que nem mesmo conheciam. Mais de 4.000 pessoas foram sequestradas. Quantos crentes, irmãos nossos, estão morrendo todos os dias, e nós temos a liberdade de pregar o evangelho. Estamos acuados, com medo, estamos vivendo uma vida aquém, não se importando com aquilo que nos foi dado e autorizado, estamos importando com cargos e não em ser servos. Mas esse tempo está para acabar. Que a religiosidade seja quebrada em nome de Jesus. Não é aquilo que eu faço que eu tenho direito, não. É aquilo que eu entrego. A minha vida toda pertence a Jesus. Tudo é dele, tudo é para ele, todas as coisas são dele, inclusive a igreja. Essa igreja tem dono, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Tantos irmãos têm morrido todos os dias, mas sabe o que eu continuo ouvindo?
eu continuo ouvindo ecoando Mateus capítulo 16, versículo 18. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está em guerra. Você está em guerra. Não tem tempo para brincarmos mais. Esse centurião, um homem de autoridade que se humilhou e também inaugurou uma oração. A primeira vez na Bíblia que nós encontramos um homem sendo curado à distância foi nesse caso aqui. E essa oração que nós hoje replicamos todos os dias. Jesus cura o João, Jesus cura o Pedro lá, Jesus cura a irmã Ivone. Nós replicamos essa oração, sabe por quê? Porque o nome de Jesus não tem limitação geográfica. O nome de Jesus é o nome mais poderoso sobre os céus e a terra. Ele é o Deus que tudo pode fazer. E quando uma igreja dobra os seus joelhos, o inferno se estremece. Porque o inferno sabe que a autoridade da igreja está em não homens se levantando, mas em homens se rendendo. Aonde estão aqueles que vão começar a se render aos pés de Jesus? Deus tem chamado muitos para orar pela madrugada. Tem chamado você para um relacionamento profundo e íntimo para esses últimos dias. Aonde está você para negar e abdicar do seu sono? Você não está em guerra? Guerra é vencido com esforço. Precisamos guerrear em oração, lutar, para que Jesus possa intervir na nossa vida. Então nós podemos crer como esse homem. Jesus, só uma palavra. Jesus, só uma palavra. Sabe o que essa história quer falar para nós essa noite? É que os de fora estão tendo mais fé do que os de dentro. Esse homem não era crente não. Aí Jesus diz para os discípulos: vocês estão comigo e não creem, vocês duvidam. Tem muitos que estão, mas não estarão. Tem muitos que estão lá fora, mas que pertencerão ao reino dos céus. É interessante porque Jesus vê a fé desse homem e traz 2 versículos escatológicos falando sobre as últimas coisas. Ele vai dizer para nós no versículo 11: também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Os de fora. Mas os cidadãos do reino, os de dentro, da igreja, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tem muitos que estão, mas não estarão. Tem muitos que vêm, mas não creem. Tem muitos que até oram, mas vivem uma vida de pecado. E quem tem pecado na sua vida não tem autoridade. O diabo ri da sua cara. Atos capítulo 19 vai dizer que Paulo, os seus lenços, o povo pegava para curar os enfermos. Aí tinha os aproveitadores e começaram a querer expulsar, assim como Paulo, os demônios. Aí Atos 19 vai contar que 7 filhos de Seva, que eram o sacerdote da igreja, ou seja, os 7 filhos de um pastor, tentaram expulsar um demônio. Sabe o que aconteceu? O demônio olhou para eles e disse: Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas quem são vocês? Aí sabe o que aconteceu? O demônio deu um pau no 7, rasgou todas as suas roupas, ficaram todos machucados, tomaram um pau para um demônio. Porque a autoridade
ela não vem da posição que você tem. A autoridade vem do alto diretamente para aqueles que entendem quem são. Nós não somos nada, não temos nada, mas é o Senhor que faz através de cada um de nós. Não temos nada de bom. Esse homem disse: eu não sou digno. Jesus, eu não sou digno. E realmente nenhum de nós é. Mas quando nós declaramos isso, estamos prontos para receber a graça de Deus. Essa graça que nos alcança, essa graça que nos fortalece, essa graça que nos cura. E é disso que nós precisamos nesses dias. Virar a chave na nossa vida de uma vez por todas. Não dá mais para ficar em cima do muro, não. O texto vai dizer: aqueles que eram para crer, não creram, mas os de fora vieram cheios de fé e receberam a sua recompensa. Você precisa estar pronto para receber uma multidão de gente. Mas eu te pergunto, aonde está a tua fé nessa noite? Aonde está a tua vida de oração? Para que você receba a autoridade do céu sobre você. Como está o teu relacionamento com Jesus? Eu estou impressionado nesses dias, porque lá em casa tem oração toda madrugada. Muito eu orei para que Deus despertasse a pastora Sula, e ela está voando, todo dia, todas as madrugadas. Eu perguntei: mas quando? Para Jesus pode aplaudir. Eu confesso para você que no início eu até duvidei. Ela disse: vou começar a fazer lives de oração às 3 da manhã. Eu disse: mas todo dia? Todo dia. Eu disse: todo dia. Eu disse: vai fazer 1, 2. E ela disse: mas eu falei com Deus, e Ele disse que era todo dia. Você quer a autoridade de Deus sobre a sua vida? O quanto você tem buscado intimidade com o Senhor? O quanto você tem depositado a tua confiança nele? Você está dentro da igreja, mas talvez está vivendo sem a fé que deveria. Mas isso tem os seus dias contados, e é hoje. Porque Deus quer derramar autoridade sobre você nessa noite. Você está em guerra. Entenda que o inferno não quer tirar você da igreja, não. A estratégia do diabo é diferente. Ele não quer tirar as pessoas de dentro da igreja. Ele quer deixar as pessoas dentro da igreja enganando a si mesmas. É mais fácil. Eu venho no culto, eu sirvo no meu ministério, e eu acho que eu estou apto para ter autoridade. Só que a autoridade não vem o quanto eu sirvo, mas o quanto eu adoro. Servir sem adoração não vale nada. Mas se você serve adorando ao Senhor, amando ao Senhor, aí você está ganhando a autoridade do céu. Aí você está apto para ser um grande homem de Deus aqui nessa terra. Nós precisamos de autoridade para esses dias, porque afinal nós não sabemos o dia de amanhã. Mas de uma coisa eu tenho certeza: a igreja que se posicionar com autoridade, a igreja que entender quem são no reino de Deus, não vão temer a nada. Não tenha medo do dia de amanhã, porque o Senhor está para fazer uma coisa nova nas nossas vidas. Essa palavra não é em vão. Essa palavra não foi por acaso, não. Essa palavra foi direto do céu para nós nessa noite, porque nós precisamos nos reposicionar naquilo que fomos chamados para fazer. E você faz parte disso. Você faz parte da igreja vitoriosa de Jesus.
a igreja que não teme, uma igreja que é vibrante, uma igreja que se move em adoração, que canta alegremente, que canta com força para Jesus, que adora com todo o seu ser. Nós não queremos apenas levantar as nossas mãos, não, mas queremos render o nosso coração. Não adianta termos mãos levantadas e o coração não estar rendido. Adoração verdadeira não vem de fora para dentro, mas vem de dentro para fora. Adoração verdadeira, eu externo aquilo que está no meu coração. Eu canto, eu adoro, mesmo em dificuldade, mesmo em luta, porque eu sei que o deserto tem os seus dias contados. E quanto mais eu adoro, mais eu verei a glória de Deus. Aonde estão os crentes com autoridade aqui nessa noite? Aonde estão os crentes com autoridade nessa noite? Se coloquem em pé, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Esse homem creu em Jesus. Esse homem largou os seus cargos de lado. Esse homem era um homem de autoridade, mas que entendeu quem era a maior autoridade do céu e da terra. Esse homem clamou a Jesus. Uma palavra só, Jesus, uma só, porque eu sei quem Tu és. Talvez você precise de uma palavra só sobre a sua vida nessa noite. Uma palavra só. Uma palavra só é o que você precisa para a sua vida. Talvez você precisa receber uma cura nessa noite. Jesus tem cura para dar. Talvez você precisa restauração no seu casamento. Jesus tem restauração para dar para você. Talvez você precisa hoje, nessa noite, uma resposta de Jesus. Ele tem resposta para você nessa noite. Esse homem correu até Jesus. Esse homem foi até Jesus. Jesus disse: homem, grande é a tua fé. Vá, porque o teu servo já está curado. É interessante porque esse homem era de fora, tinha mais fé com os de dentro. Assim como nós ouvimos aquela palavra poderosa de domingo passado pelo pastor Sinésio, da mulher sírio-fenícia. Uma mulher também que era de fora, mas teve mais fé do que os de dentro. Essa mulher clamou a Jesus por 3 vezes. Ela não desistiu, não. Ela disse: Jesus, eu preciso de um milagre. Jesus ficou em silêncio. E o silêncio é uma resposta. Talvez aquela mulher podia reclamar, esbravejar, mas não. Ela decidiu crer mais uma vez e clamar a Jesus. Ela diz: Jesus, mas eu preciso de uma bênção. Aí Jesus responde para ela: mulher, eu vim senão somente para os filhos de Israel. Talvez essa mulher agora poderia ter ficado braba, mas não é esse Jesus que está curando, esse Jesus que está fazendo grandes coisas. Ela poderia ter ido no Procon da cidade, fazer uma reclamação, mas não. Aí ela faz algo ainda mais intencional. Ela se prostra aos pés de Jesus, e Jesus, mas eu preciso de uma bênção. O quanto você vai insistir nessa noite? Aí Jesus responde para ela, e não é a resposta que nós gostaríamos de ouvir, não. Jesus diz para ela: mulher, não se pode tirar pão das mesas dos filhos para dar para os cachorros. Aí piorou a situação. Aí a mulher poderia ter ficado braba, ter cuspido em Jesus, xingado ele, porque afinal chamou ela de cachorro. Mas não, a mulher tinha tanta fé
que ela entrou na metáfora de Jesus. Diz: Jesus, mas até os cachorrinhos comem das migalhas dos seus donos. Jesus, eu preciso de uma bênção e não vou sair daqui até o Senhor me dar, porque eu sei quem tu és. Eu vim de longe, mas eu renunciei a tudo por ti, eu quero a ti. Aí Jesus olha para os discípulos que estavam na igreja já há anos, que viram os milagres já. Jesus diz para eles: homens de pequena fé. Mas ele olha para a mulher e diz: mulher, mulher, grande é a tua fé, vá, pega a tua bênção. Aleluia. Que toda incredulidade caia por terra nessa noite. Que toda dúvida caia por terra nessa noite na sua vida. Você talvez está há anos na igreja, mas não vê os milagres acontecerem. Mas hoje é a noite do basta. Hoje é a noite que você está tomando a sua autoridade mais uma vez, dizendo: Deus, eu não sou digno, mas eu me jogo aos teus pés. Eu me reposiciono no reino, eu entendo quem eu sou, e agora eu creio que o inferno vai estremecer, as portas vão se abrir. Se reposicione nessa noite, homem de Deus, mulher de Deus, porque a partir da tua fé, uma igreja inteira que crê no poder de Jesus vai começar a desfrutar de milagres que ainda não aconteceram. Muitos milagres não aconteceram ainda por causa da incredulidade da igreja, mas hoje isso acaba, hoje isso termina. Nós fomos colocados nesse lugar, nós somos colocados nessa cidade, você foi colocado por Deus nesta igreja. Então entenda que os planos de Deus são muito melhores e maiores que os teus. Ele está reposicionando alguns aqui nessa noite que entenderam essa palavra. Ele está reposicionando alguns essa noite que sabem para aquilo que foram chamados, mas retrocederam, mas duvidaram, mas diante das adversidades, diante das vozes, ficaram acuados, machucados. Mas Jesus hoje te chama e diz: filho meu, te reposiciona nessa noite, porque você foi chamado para uma grande obra. Há autoridade sobre a sua vida. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Não podemos baixar a guarda, não. Para esses últimos dias da igreja, nós precisamos entender a autoridade que Deus nos deu e entrar nessa batalha de uma vez por todas, com as ferramentas espirituais. Você sabe o que precisa fazer nessa noite? Talvez como a mulher Sírio-Fenícia, ou como o centurião, eu te convido a correr aos pés de Jesus nessa noite, dizer: Jesus, é hoje, não é amanhã não, é hoje. É hoje que eu estou me reposicionando, é hoje que eu vou receber o meu milagre, é hoje que eu vou receber uma palavra só, mas que vai mudar toda a minha vida. É hoje. Eu quero convidar você que tem fé nessa noite, você que quer correr aos pés de Jesus como o centurião fez. Se você é um desse homem ou essa mulher, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero selar essa palavra na sua vida nessa noite. Quem crê recebe, quem crê recebe. E se você está crendo que hoje é o dia D da sua vida, eu te convido a correr para o altar aqui, porque daqui será liberado sobre você palavras de autoridade nessa noite. Você talvez precise de uma cura, precise de uma libertação. Então esse é o teu momento. Corra para o altar, porque aqui Jesus vai falar com você nessa hora.
Isso, pode vir. É o seu momento, é a sua hora. Ele estava esperando você para essa noite, para esse dia. Milagres sairão desse altar, respostas sairão, emanarão desse altar. Os céus estão abertos. Jesus convida os filhos a se achegarem ao trono da graça. Entrem confiadamente ao trono da graça nessa hora. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Senhor, Ele cuida da sua vida, Ele restaura a tua casa, Ele faz de novo. Muitos estão vindo ainda, pode vir tranquilamente. Nós vamos esperar você, homem de Deus, mulher de Deus, filha de Deus. O Senhor me diz que muitas palavras machucaram você, palavras de até mesmo pessoas próximas machucaram você, tiraram você daquilo que você exercia, tiraram você daquilo que você fazia. Você ficou com medo, acuado, você parece que foi diminuído por essas palavras, mas em nome de Jesus, essa palavra será quebrada nessa noite, e somente as palavras de Jesus sobre você terão poder sobre a sua vida. Você não vai ficar mais paralisado, não. Você vai avançar, você vai correr, os teus pés serão velozes. O Espírito Santo está me dizendo que Ele está devolvendo alegria aqui nessa noite, alegria de viver, alegria de viver. Você está sem alegria, mas isso acaba hoje. Você está numa caverna escura e você diz: Deus, Deus, me tira daqui. Ele diz: eu tiro hoje, eu atiro hoje, e o sol da justiça vai brilhar sobre você. Há pessoas sofrendo de depressão aqui nessa noite. Depressão, tristeza profunda. Jesus está arrancando você desse lugar agora. Você não pertence a esse lugar. Esse lugar não é o seu lugar, não. Espírito Santo de alegria, vem sobre os teus filhos agora. Espírito Santo de alegria, vem sobre eles agora. Vem sobre o teu filho agora. Eu ministro sobre ele agora espírito de alegria. Espírito de alegria, vem sobre a tua igreja. Que todo medo vá embora agora em nome de Jesus. Que o inferno retroceda sobre a sua casa agora. Você é blindado pelo sangue do Cordeiro. Nada pode tocar em você. Vamos, igreja, adore.